Olá, meu nome é Juventus, mais conhecido como Beninho. Sou pós-graduado em Educação Física, bacharel como licenciatura, especialista em treinamento de rendimento, treinamento funcional também, vários cursos também específicos para diversas áreas esportivas. Atualmente sou proprietário, professor de escolinha de futebol, organização de treinamento também funcional e sem treinamento esportivo. Tive uma infância bem ativa, morador do interior era muitas possibilidades de diversão, tinha parte que era tipo roça, vivia nos matos também caçando passarinho, procurando tanque. E dentro disso tudo sempre tinha um local de brincadeira e sempre tinha uma bola, né? No Brasil, há 20, 30 anos atrás, todo lugar tinha uma bola para os meninos jogar futebol. Dentro do futebol, eu comecei a me identificar um pouco mais e perceber que eu tinha um pouco mais facilidade do que os outros meninos. Era perceptível, mas não imaginava que seria tanto assim como hoje eu enxergo antigamente, né? É uma coisa interessante de falar. Mas enfim, aí jogava bola, tinha a disputa de ruas, né? Cada rua tinha um time, ou cada bairro tinha um time ali, se juntava e fazia os campeonatos. Eu lembro do Danilo, do vereador Anão, liberal do irmão dele, eles tinham um timezinho assim, a gente jogava o time dele. Fazia aqueles campeonatinhos do jeito da gente mesmo, mas era bem divertido. Aqueles campinhos que o pessoal deixava o terreno, não construía. A gente ia lá, colocava duas pedras e fazia trave, era diversão pura. Depois de um tempo, eu conheci esse projeto de escolinhas, acho que eu tinha 9, 10 anos, não me lembro bem. Estou um pouco ruim de data assim. Mas eu lembro que eu procurei o professor Assunção, foi minha primeira escolinha, lá no Vila Nova, passei um período curto. Depois fui para outras escolinhas, professor Denísio, dentre outros também. Teve uma também que era Gilano no Vila Nova. E foi várias escolinhas, também fui para a base do Olímpico. Cheguei a fazer teste no Bahia, ser aprovado, diante de muitas crianças, mas não passei muito tempo lá. Fiz outras avaliações, Palmeiras, Vitória, que era que tinha aqui mais próximo, mas era um processo bem difícil. A gente não tinha muito conhecimento na situação, era dificuldade também para viajar. Hoje está um pouco mais fácil você ir no clube fazer um teste. Mas enfim, eu fui conhecendo o futebol dessa forma. Depois do Olímpico, eu não quis seguir profissionalmente no Olímpico, eu optei em estudar. Eu comecei a ver as estruturas de Sergipe e minha opção de jogar profissionalmente em Sergipe ou fazer minha faculdade, começar meu trabalho. Então eu optei pela faculdade de Educação Física. E na faculdade, ainda como estudante, próximo da formação, eu comecei a trabalhar como professor de escolinhas de desporto escolar também bastante. Assim. Eu dava auxílio em escolinhas e fazia aula de desporto escolar, aqueles projetos públicos. Eu comecei a entrar mesmo naquela função de aula, inverti, agora não era mais aluno, agora eu era professor. Comecei a gostar, comecei a buscar conhecimento, setores de infraestrutura, como funcionava uma aula em si, qual era o objetivo em si final ali do professor dando aula para aquela criança. E aí eu não fiquei também só no futebol, né? Comecei a conhecer outros esportes que eu não praticava na infância, como escolinha, por exemplo, handebol, vôlei, comecei a dar aula, comecei a buscar conhecimento. E aí foi, ao passar do tempo, eu abri a minha própria escolinha de futebol, comecei a trabalhar de um jeito já um pouco diferente. E quando você trabalha em entidade, você segue um padrão. Quando você cria a sua, aí você faz do seu jeito. E aí foi muito bom, passei um período ali de cerca de uns 2 anos, muitas experiências boas com as crianças. Na época a idade era de 9 a 11 anos, chegamos a disputar competições sul-americanas. Depois disso, dei uma parada no futebol, precisei fazer umas viagens, buscar conhecimento. Essas possibilidades de novas viagens que eu tinha vontade de fazer, eu já tinha conhecido o surf há um tempo atrás, mas como eu morava no interior era difícil o acesso à praia. Mas mesmo assim eu comecei a praticar, comecei a gostar demais, fiquei naquela fissura de surfista. Quando eu passei a morar num lugar que tinha praia, aí eu me dediquei bastante, evoluí bastante, comecei a competir no surf, entrei em outro universo totalmente diferente. Dentro do surf também andava de skate, ficava fazendo ali os dois, e um era muito parecido com o outro. Até que eu me tornei também professor de surf, segui a carreira ali dando aula de surf, fazendo fotografia de surf.
Entrei mesmo com muita vontade nesse universo desse esporte que é muito fantástico. E aprendi muito. Dei aula de surf em Aracaju, em Florianópolis. Virei treinador de seleção sergipana de surf. Foi uma área que me deu um outro conhecimento, principalmente o treinamento mental. E aí eu sempre fui encaixando as peças ali, né? Sobre aulas, crianças aprendendo esporte, o que vai ser benéfico para a saúde, o que não, para que serve, o que vai trazer de benefício para a vida dele futura. E nesses meio termos aí também eu acabei retornando a Itabaianinha e eu queria muito estar com surf, mas não conseguia. Então eu abri uma escolinha de skate, que era parecida. Essa escolinha foi muito legal, muito boa, fiz bastante campeonato aqui na cidade. As crianças daqui também competiam fora, a gente começou a ganhar bastante campeonato em termos de competição. Em termos de lazer, Itabaianinha teve mais de 100 skatistas, foi um negócio assim fantástico. Eu até apelidava para o pessoal que me conhecia assim, Itabaianinha era a mini Califórnia. E se chegar no interior, desenvolver uma modalidade, as crianças abraçaram a ideia. E assim, mais de 100 skatistas, assim, é um negócio diferenciado, que eu não vejo muito até hoje assim nos interiores de Sergipe. Aqui está uma das coisas que Deus me proporcionou ter, esse campo para desenvolver várias atividades. Foi aqui que funcionou a primeira escolinha de futebol. Eu também abri uma segunda vez, durou também cerca de 2, 3 anos. Precisei viajar também, buscar conhecimento, mais uma vez viagem de novas possibilidades. E ao retornar de vez para a cidade de Itabaianinha, a gente reabriu a escolinha de futebol de base de Aloha e estamos hoje desenvolvendo um ótimo trabalho aqui. As crianças têm gostado bastante, os pais também têm gostado bastante, têm chegado junto. Muitos anos de experiência, eu entendi outras propostas dentro do esporte e hoje a gente vem buscando muito mais a educação deles do que o esporte em si. Só que o esporte casa com uma boa educação, então as crianças têm desenvolvido muito bem o futebol dentro dessa possibilidade. E dentro dessa possibilidade a gente enxergou a importância da participação em competições, tanto fazendo a nossa, quanto participação em competições fora da cidade e a nível estadual e a nível regional. E essa condição fez com que nós desenvolvêssemos um outro padrão de aula, que é o que a gente vai vivenciar muito. Tudo isso você vai acompanhar, poxa, e tudo isso vocês vão acompanhar de perto no canal do YouTube do Aloha, nossa primeira temporada sobre competições. Acompanhem e venham conosco nessa caminhada.